ainda está lá. E os momentos bons de infância, que não se vê hoje, era bola de gude, bola búlica, peão, carniça, chicotinho queimado, pipa. Livre, descalça, comendo fruta das árvores, direto. Eu guardo muito episódio de brincar. Eu, Daniel Kleinberg, a Dina e vários outros, quando tínhamos na escola Íris, que era na escola judaica, que era atrás, era junto à sinagoga, nós brincávamos na sinagoga, que era separada da minha casa por um muro. Eu ainda não estava brincando com as crianças da coletividade. Tinha minhas primas, Célia, Judite, nós éramos um trio. Na escola, as crianças me chamavam, você é gringa. Era assim, tinham todos os judeus eram chamados de gringo. Mas gringo, assim, uma coisa pejorativa mesmo. Eu me lembro uma vez que uma menina falou para mim, foi você que matou Jesus. E eu fiquei tão... uma coisa assim, pô... Muito obrigada. De coração mesmo. Porém, uma coisa Leibler não podia entender. Por que é que seus amiguinhos brasileiros, quando brigam com ele, o chamam de russo e prestamista? Saber ele, bem sabe, que é um menino judeu. Sabe que não se chama russo e prestamista é denominado quem vende a prestação. Ele, Leibler, saía de fato com um pacote pelas ruas vendendo a prestação. E daí? Isso era alguma vergonha? Na década de 40, os jovens trabalhavam com seus pais nas lojas. Eu trabalhei nessa loja de móveis toda a minha infância, eu entregava os móveis, né? Eu estudava e ficava na loja. Com 11 anos eu comecei a trabalhar na loja do meu pai. Eu tomava conta da loja quando eu tinha 9, 10 anos, tinha o Jacó, que tinha uma casinha, uma lojinha de joias na Mena Barreto, eu tomava conta quando ele ia almoçar, ele me dava 50 centavos e eu corria para comprar quibe. Alfaiates, marceneiros, sapateiros. No pequeno comércio ou então na venda à prestação, precursora do moderno crediário, surge a figura típica do cliente chique. Quando eu falei cliente chique, eles se revoltaram assim. Eu quase fui linchado no ensaio. Mas eu aprendi, do cliente chique, que ia de porta em porta nos bairros mais humildes, oferecendo sua mercadoria e cobrando as prestações. Meu pai era clientélite, né, como eu já falei. Então, ele, quando ia fazer a cobrança dos fregueses, ele levava uma latinha, né, e fazia o furozinho ali, né, eu acho, e dava para os fregueses, assim, olha, todo dia a senhora põe uma moedinha, não importa quanto, mas todo dia põe, que no fim do mês eu venho pegar a latinha e levo o dinheiro e assim a senhora paga a sua prestação. Então eu costumo dizer que ele que inventou a caderneta de poupança em Nilópolis. Nilópolis é o primeiro município da Baixada. Para lá se dirigiram esse contingente de judeus, mas também um grande número de população carente, vinda principalmente do Nordeste. Rapaz, não, eu convivia com eles ali naquela pracinha de Nilópolis, porque ele tinha muita amizade, ficava por ali com os motoristas, tinha vários motoristas amigos da gente, mas era uma convivência que eu nunca soube, novinho como eu era, não sabia determinar quem era judeu, quem era árabe, a gente fica confundindo tudo. Nós saímos de Bom Sucesso para Nilópolis. Eu nasci em Bom Sucesso. Eu nasci na rua Clemenceau. Mas o forte aqui era a Marinha.
Pessoal que de Belém, de Corumbá, Mato Grosso, vinha muito morar aqui, né? Meu pai era oficial da Marinha, meu pai é vivo ainda, está com 97 anos. Ele que pertencia ao tipo dos clientélticos que sabem como fazer um freguês. E quando Elic se juntava com seus companheiros de trabalho, o único assunto era falar de fregueses e clientela. Ele conta como fisgava um bom freguês e como eles, os fregueses, o tinham em boa consideração. Para Elic, não existia nada a não ser fregueses e cartões. Caso não fosse ele, as Marias andariam nuas e descalças. Você levou muito calote aqui, não? Sempre levo. Sempre levo porque eu não trabalhava com financeira. E papai fazia biscates, como todo judeu que chegava, mais ou menos, né? Fazia biscates, trabalhou na padaria como assistente, trabalhou e eventualmente começou a vender, né, na rua, produtos têxteis, né, roupas, etc., né? Com a bicicletinha dele, então era uma coisa concomitante. Mamãe dava aula e papai vendia. E o Senhor Deus Todo-Poderoso assim pensa. Fez muito bem em criar a profissão de mascate no mundo e ter eleito a ele como seu Mashiach, enviado, incumbido para prover a cada um o que é necessário para a sua família. Eu mandei levar um móvel que a Teresa comprou na loja. O móvel era barato, móvel rústico, daquele de pinho. E mandei levar de carroça, que era o transporte da época aqui. Não tinha Kombi quase de aluguel, não tinha. E quando chegou lá, a mulher devolveu dizendo que não aceitava de carroça, porque ela comprava na Mesbla e a Mesbla andava de caminhão fechado na época. Tive que devolver o dinheiro dela. Ainda paguei o frete da carroça. Então, de 1984 em diante, cessou. E cessou foi depreciando. A World Monument Fund, através da Jewish Heritage Program, nos ofereceu um prêmio e com esse prêmio nós vamos fazer pelo menos o telhado. Foi de chorar. Parecia que tinha uma coisa me impedindo de ir, e realmente não devia ter chegado lá. Quando eu vi aquela sinagoga que trazia tantas lembranças maravilhosas, eu cheguei dentro, olhei pela janela, tinha grama. E existia tanta vida, tanta religiosidade, tanta alegria no clube que era do lado. Triste. Aliás, nós estamos planejando formar aqui um centro histórico-cultural judaico na Baixada Fluminense. Aqui, opa. É. Pronto.
ia direto à escola, encontrava os amigos, fazia aquela farrinha, para depois entrar na aula, as aulas de ídis, ou então entrar na programação que tivesse na sinagoga. E à noite nós tínhamos as rezas da sinagoga, depois tinha um clube. Nesse pedaço aqui eram guardados os armários com as torás, livros sagrados. A reza era feita aqui, que havia um balcão inclinado, que deitava-se a torá e todo tipo de reza era feita aqui. Os homens ficavam em volta e na parte de cima, onde tem aquela grade ali, ficavam as mulheres. Essa placa foi uma homenagem feita nas sinagogas aos 6 milhões de judeus que morreram no tempo da guerra. E eu ficava com essa luzinha de baixo sempre acesa. Logicamente que limpo, né? Que está todo sujo. Isso ficava lotado, rapaz. Não tinha lugar nem para respirar. Tinha que ir lá para fora para respirar. Vinha de fora o cantor, o Hazan, né? E o Rabino também. Fizeram um teatro. Era uma apresentação de quem tinha um dom artístico. Inclusive a Teresa Raquel se exibia aqui, começou aqui. E depois essa parte de cima virou o clube, Maccabi. Meu pai foi para Nilópolis em 1926, mais ou menos. Foi fundador da loja maçônica de Nilópolis. Há no mundo uma certa máquina, entende? Uma máquina que se chama capital. Eu vou fazer você entender de uma forma bem simples. A máquina, ou capital, subjuga as pessoas, até mesmo governos inteiros, do seguinte modo: fecham contratos, porém de tal forma que o contratado tem que romper o seu contrato. Assim, a máquina o prende em sua rede e ele fica para sempre seu escravo. Então havia judeus religiosos, havia judeus socialistas, havia judeus comunistas, havia judeus sionistas, havia uma pluralidade de opções político-ideológicas e religiosas muito grandes. O meu avô é um homem de preocupações políticas, sociais muito fortes. Ele andava comiladinho, na época do Partido Comunista, em 1945, eles venderam, 45, logo depois da Segunda Guerra Mundial, houve um fortalecimento muito grande do Partido Comunista e eles vendiam medalhas do Prestes para angariar fundos. O grupo, meu avô fazia parte. Meu pai era super simpatizante. Todos. Völker hört die Signale auf zum letzten Gefecht, die Internationale erreicht das Menschenrecht. Agora eu vou te traduzir. Povos ouçam os sinais, avante para a última luta. A Internacional defende o direito da humanidade. O Luiz Carlos Prestes, um comício enorme na praça. Me lembro. E tinha o Varenga e Ranchinho, e eu me lembro dela assim, eles eram comunistas, o Varenga e Ranchinho. do meu pai, assistindo, era uma coisa assim, todo mundo encantado com o Luiz Carlos Prestes lá em Nilópolis. A colônia sempre foi muito progressista, né? Eu acho que no Brasil existe uma liberdade incondicional para todos.
Só tem uma coisa, você não pode ser comunista. É a única coisa que você não pode ser, ficou na minha mente. Völker hört die Signale auf zum letzten Gefecht. Die Internationale erreicht das Menschenrecht.